tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindas. Você que está participando do processo de admissão de novos cooperados da Copa Neste Ceará. Eu me chamo Gabriel Brasil, sou psicólogo clínico e hoje eu vou conversar com você a respeito de um tema muito importante para a vida dos médicos, principalmente você, médico anestesiologista. Vou compartilhar aqui na nossa tela a nossa apresentação de hoje, tá bom? Quero conversar com você a respeito da saúde mental do anestesiologista, especificamente abordando a síndrome de burnout no período da pandemia de Covid-19. Espero que ao final dessa apresentação a minha palavra seja útil e bastante esclarecedora para a execução da sua profissão como médico anestesiologista e, consequentemente, para você cuidar bem da sua saúde mental. Em primeiro lugar, médicos são profissionais que vivem um profundo paradoxo, pois vocês desempenham o seu ofício sobre um compromisso básico para com os doentes, baseado no aforismo hipocrático: curar algumas vezes, aliviar quase sempre e consolar sempre. Ou seja, vocês sempre estão à disposição para o cuidado do outro. Mas quem cuida de vocês? Em que momento vocês estão atentos ao cuidado de suas próprias vidas? Entretanto, muitas vezes, os médicos, os profissionais da saúde, se esquecem de cuidar da sua própria saúde, abstêm-se de procurar ajuda de colegas e recorrem à automedicação, com prejuízos em sua vida pessoal e em sua capacidade de cuidar de outras pessoas. Essa realidade é particularmente grave em relação à saúde mental dos médicos em geral e à saúde mental dos anestesiologistas em particular. No caso, você que está me ouvindo nesse momento. Quando nós falamos sobre saúde mental do anestesiologista, e especificamente a síndrome de burnout, nós precisamos então conceituar o que é a síndrome de burnout. Atualmente, a síndrome de burnout é compreendida como uma resposta ao estresse laboral crônico, ou seja, é uma síndrome diretamente ligada à situação de trabalho, certo? Quando as estratégias de enfrentamento falham em seu manejo, resultando, então, em um colapso do processo adaptativo, ou seja, no seu processo de adaptação e execução do seu trabalho, porque, consequentemente, a sua vida ela está sendo afetada pela síndrome de burnout. A prevenção e o tratamento de burnout são de extrema relevância. É por isso que hoje a Copa Neste Ceará proporciona a você essa palestra para te orientar quanto a esses cuidados necessários para evitar e prevenir a síndrome de burnout. A presença dessa síndrome pode corromper o profissionalismo, reduzir a qualidade do cuidado, aumentando então o risco para erros e promover a aposentadoria precoce. E não é esse o nosso desejo para você. Contribui também para o uso problemático de álcool, a ideação suicida e a quebra de relacionamentos. Como é uma síndrome, como eu já falei, que está diretamente ligado a questões do trabalho, e essas quebras de relacionamento, elas acontecem dentro do seu ambiente de trabalho, mas infelizmente elas se estendem também para fora do trabalho, chegando também, por exemplo, às relações familiares. É por isso que nós precisamos cuidar, né? Estarmos atentos a essa questão da síndrome de burnout. A anestesiologia é um ramo da medicina que corresponde a esses requisitos, no qual vocês, os anestesiologistas, são reconhecidos pela alta probabilidade de desenvolver burnout. É por isso que se faz necessário vocês estarem atentos ao que vai ser dito daqui para frente. A síndrome de burnout, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, descreve a síndrome com as seguintes dimensões. Em que dimensões da vida do sujeito ela pode afetar diretamente? Em primeiro lugar,
trazendo uma exaustão emocional. Em segundo, a despersonalização. E em terceiro, baixa realização pessoal no trabalho. Vejamos como cada uma dessas dimensões afeta a nossa vida. Quando nós falamos sobre, então, a exaustão emocional, nós precisamos estar atentos a que detalhes. Ela manifesta-se pelo sentimento de que pouco se pode fazer pelos pacientes ou pelas demandas pessoais. O indivíduo tende a apresentar sentimentos de raiva, irritabilidade, impaciência e desesperança. Além disso, torna-se menos amistoso e cortês, sendo comum a ocorrência de conflitos. E aí nós estamos falando conflitos dentro do ambiente de trabalho. Sinais e sintomas físicos, como baixa energia, fadiga crônica, tensão muscular, elevada suscetibilidade a doenças, náuseas, cefaleias e dores no corpo também podem estar presentes, caracterizando, então, essa exaustão emocional. Segundo lugar, despersonalização. Caracteriza-se por um sentimento de alienação em relação aos demais. Quem? Quem são esses demais? Outras pessoas, sejam pacientes ou colegas, são vistas, de forma negativa e o indivíduo busca minimizar ou evitar os contatos pessoais no ambiente de trabalho. Ou seja, ele acaba se isolando dessa relação com seus colegas de trabalho. Quando nós falamos, então, em terceiro lugar, da baixa realização pessoal no trabalho, você precisa estar atento a esse detalhe. Tem por base uma percepção de que nada a fazer vale a pena ou produz resultados significativos. Por quê? Porque ele está tendo essa baixa percepção do seu trabalho e da importância que é o seu trabalho, da importância que ele exerce, por exemplo, nessa equipe médica. Embora essa percepção possa ser verdadeira em alguns casos, a expectativa negativa prévia acaba levando a uma avaliação inadequada da própria atitude ou dos resultados obtidos. É por isso que a síndrome de burnout é algo grave e que precisa ser tratado. Falando especificamente como a síndrome de burnout ela afeta diretamente a vida do anestesiologista, você precisa então perceber o quê? Que a anestesiologia é uma especialidade que possui características que contribuem de forma diferenciada para o estresse profissional e a ocorrência de burnout entre os profissionais que a exercem. Por quê? Por que que a síndrome de burnout ela ocorre, né, de forma diferenciada na vida dos anestesiologistas? Eu vou apresentar para vocês aqui algumas razões. Algumas dessas características são, primeiro, proximidade do sofrimento e da morte, as necessidades físicas e emocionais dos pacientes e a pressão para se obter sempre bons resultados. É uma característica que pode, veja bem, que pode proporcionar na vida do anestesiologista uma maior ocorrência de síndrome de burnout. E segundo, questões ligadas ao relacionamento dentro da equipe também são relevantes, destacando-se as interações com cirurgiões, obstetras e outros profissionais. Esse tipo de relação pode envolver confusão quanto às responsabilidades de cada um e podem surgir divergência sobre como atingir os objetivos e selecionar elementos que devam ser prioritários. Nós estamos falando aqui, então, de situações do seu dia a dia, do seu cotidiano do trabalho. Essas divergências, essas interpretações de como determinada situação pode ou não ser resolvida, tudo isso está ligado, então, para uma possibilidade de aumento de ocorrência de burnout na vida do anestesiologista. Continuando. Em terceiro,
Estresse físico decorrente de fatores do ambiente cirúrgico, que inclui poluição sonora, exposição a gases anestésicos, radiação, látex, infecções, frio ou calor excessivo, uso de cadeiras desconfortáveis ou mesmo limitações de espaço. O ruído nas salas de cirurgia pode ser suficiente para provocar efeitos adversos cognitivos e psicológicos. E, infelizmente, essa é uma realidade que muitos médicos anestesiologistas enfrentam no seu dia a dia, condições adversas no ambiente de trabalho. E, infelizmente, nós temos que falar essa realidade, né? Em alguns casos, médicos que trabalham, por exemplo, no setor público, enfrentam essas dificuldades de forma muito mais presentes em suas vidas. Em quarto lugar, privação de sono. Talvez essa seja uma das características mais presentes na vida do médico anestesiologista, porque eu tenho alguns colegas que são médicos anestesiologistas e eles constantemente trazem essa situação à tona em suas falas, né? Que eles padecem de privação de sono. Haja vista que a anestesiologia é uma especialidade que exige a disponibilidade diuturna de profissionais durante todo o ano. Então, eu trouxe essas 4 características para mostrar a você, meu querido e minha querida, que está me ouvindo nesse momento, que a prevalência das síndromes de burnout para aqueles que exercem a anestesiologia é bem maior se vocês não ficarem atentos a essas características. Ainda falando da saúde mental e a síndrome de burnout, a prevalência de síndrome de burnout entre anestesiologistas também é elevada. Por quê? Vejamos alguns dados. Eu fiz uma pesquisa e confesso para vocês que fiquei, de uma certa forma, até surpreso, né, com essa prevalência de síndrome de burnout entre anestesiologistas. Primeiro, uma pesquisa realizada pelo site Medscape aponta que a taxa de burnout em anestesiologistas foi de 44%, um pouco abaixo da média geral. Só que desses 44%, 9% se avaliaram como padecendo de burnout grave, ou seja, o estágio mais elevado dessa síndrome. E segundo, um estudo australiano, no qual foram avaliados separadamente a prevalência das 3 dimensões da síndrome de burnout, as 3 dimensões que eu falei anteriormente, aponta que os anestesiologistas apresentam taxa de despersonalização e de baixa realização no trabalho próximas à dos clínicos gerais. Olha só, em relação à despersonalização, aponta que 32,3% dos anestesiologistas desenvolveram essa característica, enquanto 32,1% dos clínicos gerais desenvolvem também essa característica. Em relação à baixa realização no trabalho, os anestesiologistas estão no total de 14,2% e os clínicos gerais em 12%, respectivamente. Em relação à exaustão emocional, foi apontado pelo estudo que 24,6% dos anestesiologistas desenvolveram esta característica da síndrome de burnout, exaustão emocional, enquanto 33,1% dos clínicos gerais desenvolvem também esta característica. Isso é muito relevante, porque você precisa ficar atento, então, aos sintomas, se porventura você vier a desenvolver essa síndrome na sua vida. Terceiro, no Brasil, um estudo publicado em 2013, que foi realizado no Distrito Federal, revelou que dos 134 anestesiologistas entrevistados, 10,4% apresentam síndrome ou apresentaram síndrome de burnout. Nesse estudo específico, observou-se que a síndrome ocorreu principalmente em homens,
no total de 64,2%. Na faixa de idade de entre 30 a 50 anos, também com 64,2%. Com mais de 10 anos de profissão, 64,2%. Com atuação em plantões noturnos, olha só como essa taxa aumentou, foi para 71,4%. E entre médicos anestesiologistas que são sedentários, essa porcentagem foi de 57,1%. Então, fiquem muito atentos a esses detalhes, porque são muito importantes e eles podem te ajudar a superar ou evitar que você venha a desenvolver a síndrome de burnout em sua vida. Em quarto lugar, outro estudo realizado na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, os sintomas de burnout foram detectados em 100% dos anestesiologistas, certo? Numa admissão de entrevistados de 59 pessoas, sendo que 80% destes anestesiologistas apresentavam risco médio ou alto para essa síndrome. Ok? Mas falando especificamente agora sobre a saúde mental do anestesiologista e a síndrome de burnout na pandemia de Covid-19, nós precisamos ficar atentos e observar como, nesse momento em que nós estamos atravessando por causa da Covid-19, está afetando a saúde mental dos médicos anestesiologistas. Evidentemente que nós estamos falando de algo muito novo, novo para todos nós, novo para você, profissional da saúde, médico anestesiologista, novo para a população em geral. Então, nós ainda carecemos de dados mais robustos, mais consistentes, mas algumas pesquisas já estão sendo realizadas. E com base nessas pesquisas, eu quero apresentar para vocês alguns dados importantes para mostrar a vocês como a pandemia 19 está afetando a saúde mental e levando um agravamento ou início da síndrome de burnout na vida de muitos médicos anestesiologistas. Mas não só dos anestesiologistas, mas dos profissionais da saúde como um todo, ok? A pandemia de Covid-19, além de diversas outras consequências que está trazendo para a vida do ser humano, tem contribuído para um aumento da síndrome de burnout entre os profissionais da saúde, que é então o seu caso. Segundo um estudo realizado pela PebMed, a prevalência do burnout é de 83% nos médicos que estão na linha de frente, em relação a 71% naqueles que não estão atuando no combate ao novo coronavírus. Então, você precisa ficar muito atento a esse detalhe, porque os médicos que estão atuando diretamente na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19 apresentam uma prevalência de desenvolver a síndrome de burnout de 83% de chance. Tá bom? Então, nós estamos falando de algo grave e que deve nos alertar, abrir os nossos olhos para a importância que é esse tema, principalmente para esse momento que nós estamos passando de pandemia. Ainda falando sobre a síndrome de burnout no contexto da pandemia da Covid-19, segundo essa pesquisa, trabalhar no combate à Covid-19 foi o fator que mais contribuiu para o esgotamento do profissional. Mas outros fatores também foram relevantes, como eu vou trazer aqui quais são esses fatores que essa pesquisa apontou. E fique atentos a esses outros fatores, porque talvez isso já possa estar afetando a sua vida ou venha a afetar por causa desse contexto de pandemia que nós estamos ainda enfrentando. Estar na linha de frente, maior demanda do que recursos,
relacionamento ruim com a liderança imediata, piores condições de trabalho, principalmente para os profissionais que estão trabalhando em hospitais públicos, menor resiliência do profissional para saber lidar, né, com os problemas adversos. Essa é muito importante para nós, para você que é profissional da saúde, médico anestesiologista, desenvolver a sua capacidade de resiliência. Em outras palavras, a resiliência, então, é aquela capacidade que nós desenvolvemos para superar os obstáculos, para resistir à pressão em situações adversas. E nesse momento em que nós estamos passando de pandemia, certo? Se faz extremamente importante que você desenvolva a sua capacidade de resiliência. Por quê? Porque você pode estar na linha de frente, como eu já mencionei, você vai se deparar com essa situação onde a demanda é bem maior do que os recursos para lidar com essa situação. Relacionamentos interpessoais dentro da sua equipe de trabalho pode afetar diretamente no seu desempenho. E como eu coloquei, e a pesquisa aponta, as condições adversas, né, por causa do ambiente de trabalho, como por exemplo em hospitais públicos, podem dificultar mais ainda o seu trabalho. Continuando, menor segurança psicológica no ambiente de trabalho. Pessoas do sexo feminino, apontou essa pesquisa, foram mais afetadas, estão sendo mais afetadas. E aqui, queridos, faz todo sentido, porque muitas profissionais anestesiologistas, além de ter que lidar com as demandas da profissão lá no ambiente de trabalho, muitas delas precisam voltar para suas casas e darem contas das suas demandas também domésticas, né? Ajudar a cuidar dos filhos, quem tem filho, que está nesse ambiente de aula online, o quanto isso é estressante para essa mãe, para essa mulher, né? Além de ter que cuidar da sua própria saúde, precisa estar atenta também à saúde dos filhos, à saúde do marido, enfim. Essa pesquisa aponta que as mulheres acabam sendo mais atingidas, né, pela síndrome de burnout, tem maior probabilidade de desenvolver. Alta carga horária de trabalho. Profissionais mais jovens também, de acordo com essa pesquisa, estão sendo mais afetados. Maior medo de contaminação de familiares. Como isso está presente na vida dos médicos, na vida dos profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente. Todo dia saem de suas casas e, ao retornarem no final do dia ou depois de um plantão, além de se preocuparem com o seu bem-estar, trazem consigo uma preocupação muito grande em não contaminar os seus familiares. E isso acaba afetando, né, a sua saúde mental e proporciona uma possibilidade maior de desenvolver síndrome de burnout. Ao todo, a prevalência da síndrome foi de 78% entre os respondentes, sendo que 79% entre médicos, 74% entre enfermeiros e 64% entre técnicos de enfermagem. E nessa pesquisa, eles trouxeram algumas características importantes que eu quero destacar aqui para vocês, que eu achei relevante para vocês ficarem atentos. Os profissionais que atuam em hospitais particulares tiveram uma percepção melhor sobre disponibilidade de recursos e, consequentemente, condições mais adequadas de trabalho que aqueles que trabalham em hospitais públicos. Essa diferenciação contribui diretamente, né, para um possível desenvolvimento da síndrome de burnout na vida desse profissional, tá bom? Outra característica importante que essa pesquisa apontou: sobre as condições para atuar na linha de frente da Covid-19,
os hospitais públicos também tiveram um resultado inferior aos hospitais privados e beneficentes. Então, os médicos, os profissionais, sejam eles médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem que atuam em hospitais da rede pública, estão mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de burnout, de acordo com essa pesquisa, certo? Sobre alguns recursos específicos, os enfermeiros percebem uma maior falta de profissionais que os médicos. E os médicos sentem maior falta de equipamentos de proteção individual, EPIs, que os profissionais de enfermagem. Então, veja, são 3 características bem específicas, né, de como os profissionais da saúde, de acordo com esta pesquisa, estão enxergando e vivenciando esse momento de pandemia da Covid-19 nos seus ambientes de trabalho, seja ele no público ou no privado. E está claro que onde você esteja atuando, certo? Em que ambiente, em que condições de trabalho você esteja atuando nesse momento de pandemia de Covid-19, pode aumentar ou não a possibilidade de você desenvolver a síndrome de burnout, ok? Então, esteja atento a esses detalhes. Agora, quais são as estratégias que nós podemos desenvolver para prevenir a síndrome de burnout? Isso aqui é muito importante, porque pode te ajudar a enfrentar essa síndrome, caso você esteja passando por ela ou venha a passar por ela. A prevenção de burnout deve iniciar-se com o esclarecimento dos anestesiologistas sobre a autoprevalência dessa síndrome, muitas vezes que acaba sendo desconhecida pelos próprios médicos. Alternativamente, o anestesiologista também pode detectar se está propenso a desenvolver burnout. Em entrevista publicada no site da American Medical Association, o Dr. Mark Linzer, especialista no estudo de burnout em médicos, propôs algumas questões para que o próprio médico avalie seu risco de desenvolver burnout. Eu achei bem interessante e vou projetar para vocês agora essa lista que o médico Mark Linzer desenvolveu para que os médicos possam fazer sua autoavaliação e descobrir se estão tendo um risco de desenvolver burnout. São 7 perguntas que você pode se fazer e que são muito práticas e que têm tudo a ver com o seu dia a dia na profissão de médico anestesiologista. Vamos lá. Avaliação do risco de se desenvolver burnout. Primeira pergunta. Você possui alta tolerância ao estresse? Estresse é o preditor número 1 de burnout e os anestesiologistas não deveriam ignorar. Médicos que trabalham sob condições de muito estresse apresentam risco 15 vezes maior de desenvolver burnout. 2. Sua prática profissional é muito caótica? Cuidar bem de pacientes motiva o profissional de saúde. Ambientes de trabalho extremamente caóticos pioram a qualidade da assistência e da relação com os pacientes. Uma mudança na organização do ambiente de trabalho não só melhora a assistência, como também diminui o risco de burnout. Terceira pergunta. Há discordância de valores com a liderança do serviço? Médicos necessitam sentir que seus líderes compartilham dos mesmos valores que orientam o cuidado ao paciente. 4. Você age como tampão emocional de seus pacientes? Olha só como isso aqui é interessante. Médicos frequentemente necessitam atuar no sentido de poupar o paciente das dificuldades que eles próprios enfrentam na prestação de assistência. Esse papel pode chegar a um limite insustentável. Quinta pergunta. Seu trabalho interfere constantemente em sua vida familiar? Ter tempo com qualidade para o convívio familiar auxilia o médico a trabalhar melhor. E isso aqui, queridos, é tão importante como qualquer outra medida que você venha a adotar. Talvez seja uma das mais importantes, porque
Se você vem de um ambiente familiar onde lá está caótico, isso consequentemente vai também influenciar no seu desempenho, no seu trabalho. E o inverso também, tá certo? Então você precisa ficar muito atento a esse detalhe. Sexto lugar, ou sexta pergunta. Você tem controle sobre sua escala de trabalho e sobre seu tempo livre? Quando o trabalho aumenta, sem que haja controle sobre a escala de trabalho, o estresse aumenta e, junto com ele, o risco de burnout. Sétima pergunta. Você cuida de si? A negligência com cuidado de si mesmo acaba por levar à negligência com o cuidado dos seus pacientes. É como eu costumo muito falar na clínica, né, com os meus pacientes. Nós não podemos dar o que nós não temos. Se você não tem, se você não tem cuidado da sua saúde mental, da sua saúde emocional, como é que você também pode querer cuidar do seu paciente de forma integral? Então, se você valoriza esse aspecto do cuidado, certo, do outro, não apenas olhando para esse paciente, para aquele sujeito como alguém adoecido de alguma questão física, mas também está preocupado em atender às necessidades emocionais dele, mesmo que seja de forma mínima, você precisa também cuidar de si, tá bom? Então, vale a pena você estar atento a essas 7 perguntinhas para que você monte estratégias para prevenir a síndrome de burnout na sua vida. Ainda falando sobre essas estratégias, eu quero apontar para vocês alguns outros conselhos importantes. Recomendam-se outras medidas individuais que devem ser aplicadas pelos anestesiologistas. Vejamos quais são essas medidas. Identificar os objetivos pessoais e profissionais, certo? Porque em muitos momentos pode acontecer conflitos com o que você colocou como objetivos para a sua vida pessoal e o que você colocou como objetivos para a sua vida profissional. E é por isso que é importante, então, estabelecer adequado equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Descobrir hobbies e outras atividades de interesse, identificar agentes estressores que possam ser eliminados da sua rotina diária. Busque um estilo de vida saudável, com dieta balanceada e prática regular de atividade física. Realize intervalos durante o trabalho, ou seja, você precisa descansar, descansar não só apenas o corpo, mas descansar também a mente, tá bom? Ainda sobre as estratégias, tire férias com frequência. Você não vive só para trabalhar. A sua casa, o seu lar, não é uma pensão, onde você só vai para dormir, já chegando exausto ou exausta, e poucas horas depois já tem que sair novamente, certo? Permita-se cuidar de si. Afinal de contas, volto a repetir, nós não podemos dar o que nós não temos. Praticar a autorreflexão e liberar as emoções. Diferenciar o autoconhecimento da autocrítica excessiva. Aprenda e pratique a resiliência. Nós já falamos sobre a prática da resiliência, o quanto ela é importante para a vida do médico anestesiologista, principalmente porque vocês estão submetidos todos os dias a condições adversas nos seus trabalhos. Então, você precisa desenvolver urgentemente a resiliência. Lembrando que resiliência, de forma bem simples e direta, é a sua capacidade de desenvolver estratégias para contornar situações adversas na sua vida, ok? E busque a excelência. Buscar a excelência e não a perfeição. Porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos sim ser excelentes naquilo que nós fazemos, ok? Quais são as minhas considerações finais, então, para você que está me ouvindo hoje? Em primeiro lugar, diversos estudos demonstraram a alta prevalência de burnout entre os anestesiologistas, com taxas bem mais altas que as da população geral. Isso se deve a fatores de risco que permeiam a especialidade de vocês.
favorecendo o desenvolvimento da exaustão emocional, da baixa realização no trabalho e do afastamento pessoal, ou seja, a despersonalização, tá bom? Em segundo lugar, assim, é imprescindível que as instituições médicas e os serviços de anestesiologia implementem medidas preventivas no ambiente de trabalho que reduzam a prevalência da síndrome e que contribuam para o bem-estar físico e mental dos seus profissionais. E aqui, mais uma vez, quero destacar a preocupação da Copa Nest em estar proporcionando para você esse momento que nós estamos tendo agora, porque essa é uma das formas como você pode cuidar da sua saúde mental e, assim, evitar desenvolver a síndrome de burnout. Por último, o esclarecimento dos anestesiologistas sobre a síndrome de burnout é também importante para que estes identifiquem os fatores de riscos individuais e possam estabelecer mudança no seu estilo de vida para que possam, então, buscar o auxílio e tratamento necessários quando se perceberem, acometidos por essa síndrome. Como eu coloquei nos slides anteriores, você tem várias estratégias de como evitar a síndrome de burnout, ou se porventura venha a desenvolver, como você pode superar. Mas aí eu quero destacar uma em especial. E aqui, como psicólogo, eu não poderia deixar de dizer: a terapia é uma excelente maneira de como você, médico anestesiologista, pode superar a síndrome de burnout. Ou melhor falando, como você pode cuidar da sua saúde mental. Então, faça terapia, indique terapia para os seus pacientes, porque essa é uma das maneiras como nós, profissionais da saúde, podemos cuidar da vida dessa pessoa e também cuidar da nossa própria vida, ok? Então, essa foi a palavra que eu gostaria de compartilhar com você sobre saúde mental do médico anestesiologista, especificamente falando sobre a síndrome de burnout no período da pandemia da Covid-19. Eu, Gabriel Brasil, psicólogo clínico, sinto muito honrado e, mais uma vez, te dou as boas-vindas a você que está ingressando na Copa Nest nesse momento. Um abraço e até a próxima.